Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos estar na nossa lição 2, que é a ética nos 10 mandamentos. Acredito que todo mundo saiba quais são os 10 mandamentos, certo? O nosso texto de referência de hoje fica em Êxodo 20, de 1 a 17, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos do Senhor. Fazendo um parêntese só na questão do sábado, que dentro, né, da teologia, do pessoal aí que estuda tudo, a questão do sábado, ele, o derivado dele do hebraico significa cessar. E a expressão lembra, né, que é indicado que Deus descansou no sábado, né, lá no princípio, quando ele criou o mundo. Então, no Novo Testamento, não há um versículo sequer que ordene que a gente guarde fixo o sábado, né? O sábado ele foi dado como um sinal para o quê? Para o pessoal, para Israel, né? Lá no Sinai, para o pessoal de Israel ter o quê? Um dia de cultuar a Deus, um dia de que entregasse a Deus, né? Um dia único, um dia separado para isso. E nós usamos qual? O dia do Senhor, que é o domingo, que é o dia que foi separado, o dia de descanso para a adoração ao Senhor. Amém? Quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode me procurar. Bom, vamos lá. O nosso versículo do dia fica em Êxodo 34, versículo 27, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Introdução. O povo de Israel, em sua peregrinação à Terra Prometida, então quando eles saíram lá do Egito e estavam andando lá no deserto até a Terra Prometida, recebe de Deus o quê? Os 10 mandamentos, que seriam, de agora em diante, o código de conduta que os diferenciaria das demais nações pagãs, ou seja, a forma com que eles deveriam viver. O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, é o coração da lei de Deus para o seu povo.
Este manual de conduta seria um norte de como proceder não somente diante de um Deus, mas também diante do próximo. Ou seja, os 10 mandamentos, ele não ensina somente como que se deve como que você deve se portar com Deus, o que pode falar, o que não pode, mas também como se portar perto de outras pessoas. A origem dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vieram de um momento de intimidade do líder Moisés com Deus. Quando ficou 40 dias e 40 noites com Deus, detalhe, sem comer pão e sem beber água. Isso fica lá em Deuteronômio 34, 28. O autor dos 10 mandamentos é o próprio Deus. Portanto, suas leis são o quê? Imutáveis e irrevogáveis. Ou seja, não muda e não tem como dar um jeitinho. Através deste pacto, chamado de Pacto do Sinai, porque foi no Monte Sinai que isso aconteceu, inicia-se o governo teocrático para o povo hebreu. O que significa governo teocrático? É uma forma de governo onde uma divindade religiosa, ou seja, Deus, é a fonte de autoridade. Então, quem manda é Deus, quem decide é Deus, quem dá ordem, quem dá direção é Deus. A ética do Sinai. Nós estamos vendo esse mês, esse trimestre, sobre a ética cristã. Quando falamos da ética do Sinai, falamos desse código de mandamentos dado ao povo, imprimindo o quê? Um novo estilo de vida. Então, o povo hebreu vivia de um jeito até os 10 mandamentos. De agora em diante, eles têm um jeito a viver, eles têm um código a se seguir. Desses mandamentos dependeria a vida e a prosperidade das pessoas. Lá, esse aqui está falando em Deuteronômio 5, 32, 33. A verdade expressada nesta ética envolve o quê? Aspectos da comunhão com Deus, que deveria refletir na comunhão com o próximo. Nesta época, a transgressão da lei tinha a seguinte máxima: olho por olho, dente por dente. Ou seja, fez, levou, certo? Então, o que mostra? Que os 10 mandamentos, ele é um código que vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, tanto com Deus como conviver com as pessoas. Deus, em sua soberania, estabelece diretrizes, ou seja, caminhos, uma direção, para que os homens pudessem viver por elas, pois no tempo da lei era fazer para viver. A vida estava condicionada à observância dos mandamentos de Deus. No texto de Êxodo 20, percebemos que os 4 primeiros mandamentos estão diretamente vinculados ao relacionamento e à maneira como os homens devem se portar diante de Deus. O povo vivia em um ambiente politeísta no Egito, mas agora precisava entender a existência de apenas um único e verdadeiro Deus. Ou seja, o povo vivia num lugar lá no Egito onde tudo era Deus. O sol era Deus, a lua era Deus, tudo era Deus, tudo. E agora eles tinham que viver num mundo onde Deus era o verdadeiro Deus e o único Deus, não tem outro Deus. A adoração e o culto devem ser dirigidos única e exclusivamente a Deus. Um outro ponto também para se considerar é o quê? A questão da reverência com o nome de Deus. É necessário tomar cuidado ao invocar o nome de Deus. Isso eu sempre ouvi muito dos meus pais. Tipo, tudo era: cuidado com o nome de Deus, olha o que você tá falando, não fica falando o nome de Deus em vão. Isso a gente sempre ouviu. Realmente a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá falando. Em piadas, em conversas, tipo, ou então às vezes você tá fazendo uma coisa errada e você coloca o nome de Deus, não pode falar o nome de Deus em vão. E às vezes, no dia a dia, a gente acaba perdendo essa questão, esse respeito, e acaba colocando o nome de Deus em tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá falando, mas às vezes em vão. Então, tem que tomar cuidado.
Aqui fala, né, para não usar o nome de Deus em questões profanas e frívolas. Então, é para tomar cuidado com como a gente está falando o nome de Deus. Na ética do Sinai, Deus pontua que para um viver melhor com as demais pessoas, é necessário que existam padrões nos relacionamentos. Dentro do âmbito familiar, ou seja, ali na família, Deus estabelece o padrão de honra, que é reconhecer a autoridade estabelecida sobre a minha vida delegada pelo próprio Deus. Os demais mandamentos falam sobre crimes praticados, tais como não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Tipo assim, um exemplo, não fazer falso testemunho. Você sabe que jurar não pode, você não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra. Não pode jurar pelo mar. Não pode jurar. Para não adulterar, ou seja, né, você não trair, não roubar, não matar. Esses crimes acontecem quando somos o quê? Dominados pelos nossos impulsos, os impulsos carnais e sentimentos de injustiça. O antídoto contra isto é viver em espírito. Então a gente sempre fala, quem tem comunhão, quem está sempre em comunhão com Deus, buscando a intimidade com Deus, igual o pastor falou ontem na ceia, quando tá perto de fazer alguma coisa errada, quando tá pensando em fazer alguma coisa errada, vem aquele sinal amarelo de alerta, que é o Espírito mostrando que tá errado, para não fazer. Isso quem tem é quem tem comunhão, quem tem intimidade com Deus. As leis estabelecidas por Deus serviram para a nação de Israel e também são válidas nos tempos atuais. Os mandamentos de Deus não estão ligados a um tempo e a um povo. Então tem muita gente que pensa que os mandamentos, é pro passado, nossa, foi lá em Êxodo, foi pro povo de Israel, não tem nada a ver com a gente. Tem. Os mandamentos de Deus não tem essa de tempo, é para todo sempre. É normal escutar pessoas dizendo que os tempos mudaram, portanto, as leis precisam ser ajustadas. Dentro da ética cristã, os valores são imutáveis. Então, nós já temos aprendido desde a primeira lição que não tem essa com a gente. Tudo que Deus fala é imutável, não muda, independente do tempo que estamos vivendo. Os 10 mandamentos têm sua origem no coração de um Deus que não muda, cujo caráter é verdade, portanto, expressa o caráter de Deus. Conforme diz o texto de 1 Pedro 1, 25, a palavra de Deus está acima de qualquer tempo ou estação. Ela permanece para sempre. Os 10 mandamentos expressam não somente o caráter de Deus, mas também a sua vontade para as pessoas. Então ali Deus coloca tudo que Ele quer que nós seguimos, tudo que a gente precisa seguir, tudo que a gente precisa saber para ter uma vida reta, uma vida direita, todas as regras que Deus tem para nós. Então, quem tem dúvida ainda de quais são os 10 mandamentos ou simplesmente esqueceu, vai lá em Êxodo 20, dá uma lida para a gente poder relembrar, né, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nossa vida. Que nós venhamos ter isso em mente, sempre buscar aquilo que Deus quer para nós e sempre tentar viver essa vida reta, essa vida onde Deus é o centro de tudo e tudo aquilo que Ele quer para nós, nós colocamos em prática. Amém? Bom, aqui o nosso momento de oração, tá falando pra gente orar para que Deus encontre espaço nos corações a fim de mudar a vida social de nosso país. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta manhã na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor deixou, Pai, as diretrizes para que nós venhamos seguir, para que nossa vida esteja no Teu altar, Pai. Senhor, te pedimos neste momento para que o Senhor visite, Senhor, a cada coração, Pai, a cada vida, Senhor, para que as pessoas tenham consciência, Pai, de que o Senhor é o Deus que dá a direção, é o Deus que mostra o caminho certo a se seguir, Pai. Que nós venhamos nos manter, Pai, neste caminho, Pai. É que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigada pela aula de hoje.
Até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só falar comigo, beleza? Bom domingo e até o culto à noite.